Olá pessoal, estamos aqui com a doutora Sandra Hor. Engasguei de novo, tá vendo? Não é assim. Olá pessoal, estamos aqui com a doutora Sandra Hor, especialista em transplante de medula óssea, e vamos falar sobre mieloma múltiplo e sua possível relação com demais doenças hematológicas. Doutora Sandra, obrigada por estar aqui com a gente na TV Abralho. Eu gostaria que você explicasse o que é o mieloma, a mielodisplasia e a mielofibrose. Bom, eu agradeço o convite da Abralho para estar aqui e é sempre uma honra trabalharmos juntos. O mieloma múltiplo, a mielofibrose e a síndrome mielodisplásica ou mielodisplasia são doenças hematológicas. Tem em comum o fato de que todas elas derivam de uma alteração citogenética adquirida na medula óssea. Bom, a medula óssea, ela é o nosso órgão em que há a fabricação da célula do sangue. De uma forma leiga, a gente chama que é a fábrica do sangue. Na medula, se a gente conseguisse entrar lá dentro e olhar direitinho tudo o que estava acontecendo, existe uma célula tronco, que é uma célula que ela vai se dividindo e diferenciando. E assim se dá o processo de fabricação das células do sangue. Então, uma célula se divide em dois precursores, que se divide nos demais precursores. Essas células vão amadurecendo até que cai na circulação as células do sangue maduros, que são aquelas células que a gente vê quando colhe um hemograma. Por alguma razão que a gente às vezes não tem exatamente bem claro como que acontece, alguma das células lá em cima, no processo inicial de fabricação, uma daquelas células mais jovenzinhas, ou células germinativas, a gente pode chamar, sofreu uma mutação genética que é adquirida e que faz com que essa célula perca o controle. Essa célula ela vai começar a se multiplicar de forma desordenada ou então perder a capacidade de morrer, porque as células normalmente têm uma vida útil, elas nascem, se proliferam e devem morrer. Então, dentro do processo de carcinogênese, a gente tem aquela vantagem de proliferar ou a inibição do processo de morte. O que acaba resultando de tudo isso é a fabricação descontrolada das células. No caso do mieloma múltiplo, o que vai estar acontecendo é a fabricação, a reprodução descontrolada de células derivadas dos linfócitos B, os plasmócitos, que acabam produzindo imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas são doentes e são clonais. Então, em vez da gente ter um grande armamento para lutar contra todos os tipos de agentes agressores, a gente vai acabar tendo um acúmulo de um único clone dessa proteína imunoglobulina que vai não só atrapalhar a produção das outras células na medula, como vão causar problemas em órgãos pelo acúmulo dessa proteína doente, que podem se depositar no rim e levar à insuficiência renal, pode acabar comprometendo o metabolismo ósseo, aumentar o cálcio e levar a aparecimento de lesões líticas ósseas, pode levar à anemia, e nesse caso a gente vai falar que é o mieloma múltiplo sintomático. No caso da mielofibrose, a mielofibrose também é uma doença mieloproliferativa. O foco também é na medula óssea, onde há uma transformação celular genética adquirida que faz com que algumas células comecem a se multiplicar demais. No caso da mielofibrose, a gente tem na morfologia da medula, se a gente escolher uma biópsia da medula e conseguir olhar no microscópio aquilo, os megacariócitos, que são as células precursoras de fabricação de plaquetas, em geral com uma morfologia alterada e até um posicionamento dentro da medula alterado. Isso talvez seja o mais marcante, além de outras características. Esses megacariócitos doentes aumentam a produção de interleucinas, TGF-beta, e isso acaba aumentando a proliferação de fibroblastos e acaba levando a uma fibrose medular.
Então, nesse caso, eu também tenho uma medula com uma hiperproliferação de células associado a uma liberação de interleucinas. A mielofibrose se caracteriza por um baço muito grande, também pode levar a anemia, até por conta de retenção dessas células dentro do próprio baço, que acaba funcionando como uma esponja que pega todas as células e ficam lá dentro. No caso da mielodisplasia, o processo também ocorre, então aí as similaridades, que também é uma alteração genética adquirida em um precursor da medula óssea, só que nesse caso a medula começa a se replicar também de forma descontrolada, ocorre um acúmulo de células na medula, mas essas células elas são doentes. Vamos usar como analogia assim, para sair as células tinham que ser redondinhas e as células que estão sendo fabricadas são, por exemplo, triangulares e não conseguem sair. Então é um paciente que vai ter uma anemia, uma leucopenia com neutropenia e uma plaquetopenia. Ressalta-se aí a única exceção, que é a síndrome mielodisplásica com a deleção do 5q, onde há uma perda do braço longo do cromossomo 5, e essa alteração que levou ao aparecimento, está relacionada com o aparecimento da mielodisplasia, ela é caracterizada por uma mielodisplasia com uma plaquetose. Então, o número de plaquetas aumenta muito. Por que que eu fiz essa observação? Porque o tratamento deste tipo de mielodisplasia ele é diferente. E a medicação usada na síndrome mielodisplásica com a deleção do 5q também é muito utilizada no tratamento do mieloma múltiplo. O que a gente observa e falam é que essas doenças aparecem muito em pessoas mais idosas, da terceira idade. É comum isso mesmo? É assim que ocorre? Na realidade, como a gente falou, todas essas doenças elas decorrem de alterações genéticas que são adquiridas. E a gente sabe que no decorrer da vida, seja por influência de meio ambiente, seja influência por hábitos de vida, então é o paciente que fuma mais, é o paciente que teve mais contato com produto químico, é o paciente que recebeu radioterapia por uma outra doença, todos esses fatores vão acabar aumentando a chance e aumentando a ocorrência de alterações genéticas. E às vezes uma dessa alteração vai ser o trigger, que a gente chama, vai ser o fator que vai desencadear a doença hematológica neoplásica. Essas doenças são curáveis ou elas só têm remissão? Só entram em remissão, né, no caso? Na verdade, assim, todas as doenças hematológicas, mesmo aquelas em que você tem cura, inicialmente você nunca fala em cura. O objetivo inicial é levar ao desaparecimento das células doentes. O que você não pode jurar é que ela desapareceu, sumiu de vez e nunca mais vai voltar. Sim. Às vezes fica uma única célula ali que pode voltar um dia. Então, de maneira geral, a gente vai falar em remissão. Aquelas doenças em que a gente fez o tratamento com o objetivo de destruir totalmente a célula doente e que ela nunca mais apareça, a gente vai falar em cura. E isso só se vai poder ser possível depois de 5 anos que ocorreu a remissão completa da doença. Diversos tratamentos hoje disponíveis, diversas medicações, sobrevida muito melhor do que no passado e de maneira geral muito boa. No caso da mielofibrose, mielofibrose é uma doença mieloproliferativa crônica. Também já existem medicações novas, mas o tratamento em si que visa a cura é o transplante de medula halogênico. É a troca da medula doente por uma medula saudável de um doador compatível, que pode ser parente ou não. No caso da mielodisplasia, síndrome mielodisplásica, também. Nessas doenças, o mais comum é o halogênico. Na verdade, o tratamento de cura
No mieloma múltiplo, a gente faz muito e faz parte de alguns protocolos de consolidação de tratamento, o transplante autólogo de medula, em que você retira a célula do próprio paciente, faz uma quimioterapia muito intensa e aí devolve aquelas células como sementes saudáveis que vão visar prorrogar aquele estágio de remissão da doença. Graças a Deus, né? Aí é que tá. Tá aí uma vencedora que não nos deixa mentir, né? E existe relação entre essas doenças hematológicas? Então, na verdade, as doenças todas nascem de uma alteração genética que é adquirido numa célula lá em cima, uma célula bem jovenzinha da medula óssea. Existem estudos mostrando que como a alteração pode se dar numa célula precursora, por exemplo, um linfócito B, isso é bem descrito na literatura, que existem associações entre familiares em que um desenvolve uma LLC, o linfoma de Hodgkin e o mieloma múltiplo. Então, toda vez que você tem uma doença hematológica, por exemplo, o mieloma múltiplo num paciente, os parentes de primeiro grau desse paciente, em comparação à população geral, tem um risco aumentado de ter a doença. Esse risco é tão aumentado quanto mais parentes estiverem acometidos e quanto mais jovem foi a ocorrência do mieloma num dos pacientes. Obrigada, doutora Sandra, pela sua explanação toda aí competente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a parceria, o trabalho da Abrale, uma instituição já reconhecida de longa data, que dá um apoio gigante para o médico no sentido de educar, ajudar os pacientes, um apoio social, jurídico, psicológico, sempre nos ajudando a tentar minimizar todo o sofrimento que vem associado com as doenças hematológicas e mostrar mais do que tudo que a gente consegue a cura, a gente consegue bons desfechos e a gente consegue retornar uma vida normal. Eu agradeço demais e me coloco à disposição sempre que possível para ajudar todos vocês. Se você gostou do vídeo, dê seu like E se inscreva no canal da Abrale. Deixe seus comentários.